Olá, meus queridos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga. E hoje eu vou trazer mais um caso interessante. A gente vai falar sobre bipolaridade. Mas antes de entrar no tema da bipolaridade, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu curso. Ele fala sobre psiquiatria e espiritualidade dentro dos transtornos emocionais. Também quero divulgar o meu livro, Emoções e Sentimentos. E para quem estiver interessado em fazer uma consulta, eu trabalho presencial ou online. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário os links de acesso para você me encontrar, certo? Bom, vamos continuar, né? Essa é uma pessoa que eu já acompanho há algum tempo. Primeiro, deixa eu abrir meu texto, porque senão eu vou me perder, tá, gente? Eu preparei um texto bem longo, porque eu queria trazer no detalhe sobre essa questão da bipolaridade. Bom, essa é uma pessoa que eu acompanho já tem um tempo. Ela me procurou no começo para a gente fazer mapa astral, e aquele que a gente faz de 5 sessões, né, que é a terapia da reforma íntima. Depois a gente continuou com uma terapia da homeopatia. E durante o percurso do tratamento dela, ela passou por alguns problemas que mexeram demais com a vida dela, então foi necessária a ajuda de um psiquiatra. E o psiquiatra teve que entrar com medicamento para ajudar a controlar a ansiedade, e foi quando esse psiquiatra fez um diagnóstico de bipolaridade. Bom, mas o que seria então a bipolaridade, né? Segundo a definição do DSM-5, o transtorno bipolar ele é um distúrbio que ele está associado com as alterações de humor, e eles podem ir desde a depressão até uns episódios de obsessão, ou seja, ele oscila entre os quadros de euforia, que são as manias, e os transtornos de depressão, que pode se manifestar ali de maneira alternada entre eles. Lá no DSM-5, ele está posicionado entre os capítulos do espectro da esquizofrenia e de outros transtornos psicóticos e os transtornos depressivos. É como se ele fizesse uma ponte entre esses dois. Então, em consideração a esse lugar de ponte entre essas duas classes de diagnósticos, o DSM-5 inclui ele nas seguintes características, transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, transtorno ciclotípico ou ciclotímico, transtorno bipolar relacionado ou induzido por substância, transtorno bipolar e transtorno relacionado devido a outra condição médica, outro transtorno bipolar e transtorno relacionado especificado, enfim. Gente, tem uma infinidade de categorias de transtorno bipolar. Então, a gente já pode perceber como que essa questão do diagnóstico ela não pode ser definida assim de uma maneira tão simples, porque tem uma variação muito grande de sintomas. E as condições pessoais, elas sempre têm que ser levadas em consideração antes da gente dar ali uma sentença para o paciente. Então, a dica que eu deixo é assim, fuja daquele profissional que já te dá o diagnóstico logo na primeira consulta, ainda mais se é uma consulta de 1 hora. É bipolar o quê? Bipolar tipo 1, bipolar tipo 2. Essas coisas, geralmente levam meses, às vezes até anos para ser definidas. Então, existem critérios de avaliação. Eu não vou entrar no detalhe desses critérios, porque só nos episódios de mania o DSM-5 ele cita 8 parágrafos, então não dá para simplificar um assunto desse e colocar todo mundo na mesma caixinha, como se eu estivesse organizando em caixas as pessoas. É muita calma nessa hora, gente, muita calma no momento de um diagnóstico, tanto de proferir um diagnóstico, quanto até quando você recebe um diagnóstico. O diagnóstico ele é importante sim, mas ele não pode ser feito de uma maneira leviana, tá? Porque o diagnóstico ele é importante porque sem ele não tem tratamento. Mas um diagnóstico errado também prejudica, porque ele vira uma sentença na vida da pessoa. Então isso pode mais atrapalhar do que ajudar. E a gente precisa de ter uma calma para definir esse diagnóstico, porque o tratamento ele vai partir do diagnóstico. Então, se ele é feito de maneira leviana, na primeira sessão de 1 hora, vem o diagnóstico, toda a vida da pessoa pode acabar sendo conduzida baseado naquele diagnóstico que não foi muito bem elaborado, tá? Bom, mas voltando. Os diagnósticos mais frequentes no caso da bipolaridade é o tipo 1 e o tipo 2. E a diferença entre eles é que o tipo 1 ele alterna entre os episódios de mania e de depressão,
E o tipo 2, ele alterna entre os episódios de hipomania e de depressão. E para quem não sabe qual que é a diferença entre mania e hipomania, eu vou dar uma breve resumida aqui. A mania, ele é um episódio de humor assim extremamente elevado, ou seja, é a pessoa que se sente muito energizada, que tem uma agitação, uma inquietação, acha que não precisa dormir, às vezes apresenta mania de grandeza, impulsividade, agressividade, e nos casos mais graves até sintomas psicóticos, sintomas de delírios, de alucinação. O humor elevado, ele não significa necessariamente que a pessoa ela está feliz. Essa pessoa ela pode passar por estados de euforia intensa, mas isso não quer dizer necessariamente uma felicidade, uma alegria. Isso é bem diferente do sentimento de estar feliz e de estar satisfeito com a própria vida ou com a vida que está levando. Lá naquele livro que eu falei no começo do vídeo, explica bastante sobre essa diferença, tá? Sobre essa questão de felicidade. Além disso, esse humor elevado, ele pode se manifestar não só como uma euforia, mas também como uma irritação muito grande, que às vezes acaba levando a pessoa até ataques de raiva, até uma agressividade exagerada. Já nos episódios de hipomania, ela é um pouco mais leve, ela não é tão disfuncional, a pessoa pode ter um pouco mais de energia para fazer as coisas, às vezes pode ficar um pouco mais impaciente, mas ela consegue manter uma rotina que funciona. E além disso, a hipomania não traz sintomas psicóticos, tá? Então essa é a diferença. O transtorno bipolar, ele é uma condição crônica, não tem cura, mas ele pode ser controlado através do uso de medicamento, de psicoterapia e principalmente de mudança do estilo de vida. E aqui, mais uma vez, a gente está falando sobre traços de caráter, porque comportamento a gente educa, certo? Tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, eles exigem um tratamento contínuo para manter os sintomas sob controle, e esse tratamento ele sempre é acompanhado por um psiquiatra, que ele vai regular a medicação, e o terapeuta que vai ajudar nesse processo de lapidar os traços de caráter, tá? O comportamento de uma pessoa bipolar, ele é sempre marcado pelo diferente estado de humor. Isso que a gente acabou de falar sobre a questão de mania e de hipomania. Durante a fase de depressão, que a pessoa se sente triste, indisposta, desinteressada com a vida dela, até com aquelas coisas que ela gostava de fazer, que trazia prazer para a vida dela de alguma forma. E além disso, na fase bipolar, a pessoa ela costuma ter algumas alterações de sono, alteração de apetite, às vezes passa a se isolar um pouco mais, tem um pouco de dificuldade de concentração, se sente mais cansado. Em alguns casos pode acontecer o pensamento suicida, né? Pode aparecer essa questão. E se não for uma pessoa muito bem esclarecida ali com a sua própria existência, também pode ter um sentimento de culpa, de desmerecimento, acaba que esquece, né? Tem uma perda de memória, esquece as coisas assim frequentemente. Eu acho assim, ó, isso sou eu que acho, né? Que todo mundo é um pouquinho bipolar, né? Porque quem é que não oscila aqui entre uma coisinha e outra ao longo da vida? Então, mais uma vez, a gente tem que ser bastante realista em relação ao diagnóstico. A gente não pode classificar qualquer crise existencial como essa ou aquela coisa. Na verdade, a gente tem que ser sempre consciente com a hora de fazer as nossas escolhas e consciente também na forma como a gente acolhe e corrige o nosso comportamento, né? Na forma como a gente acolhe o nosso sentimento e como a gente corrige o nosso comportamento. Mas vamos ao mapa. Deixa eu abrir aqui o mapa para a gente ver. Vamos lá. Bom, eu vou colocar o mapa aqui na tela para quem quiser me acompanhar. Essa é uma leonina. Ela tem um ascendente em Gêmeos e a lua em Aquário. Eu vou olhar aqui para o mapa porque eu não decorei todas as posições. Eu vou olhar aqui. Então, ó, leonina, lua em Aquário, ascendente em Gêmeos, ela tem um Marte em conjunção com a Lilith, se opondo ali com o Netuno na casa 7. É um Marte em Gêmeos, o que já sugere uma assertividade ali um pouco mais descontrolada pela superficialidade, pela falta de foco, e acaba sempre sendo gritante, é uma tendência de comportamento mais defensivo e provocativo ao mesmo tempo. Gente, olha só que interessante. Esse Marte em Gêmeos, ele já sugere uma oscilação de humor, de energia. E
E isso é uma característica marcante do bipolar. Mas o fato desse Marte ser o comandante da vida dessa pessoa, por ele estar no ascendente, por ele ser não, ele não é o regente do ascendente, por ele estar no ascendente, então isso fica tudo muito mais significativo quando a gente avalia o modo de agir da pessoa, o modo dela determinar o foco. E isso não quer dizer que todo mundo que tem um Marte em Gêmeos seja bipolar, tá, gente? Por favor, vamos sair do rasinho, vamos mergulhar mais na questão dos estudos mais profundos, tá? A gente tem que buscar a informação no detalhe de cada coisa. Isso é sair do rasinho. Então, olha só essa situação aqui, ó. Ele é o Marte que, pelo grau, ele tá na casa 12, que é uma casa que fala sobre o inconsciente, a casa do seu templo pessoal. É um Marte que faz uma conjunção importantíssima com o ascendente, ele tá assim, uma conjunção muito próxima, ele tá a menos de 1 grau de distância do ascendente, se você olhar bem aqui, né? E então ele tem uma influência muito grande na maneira dessa pessoa se apresentar no mundo, e essa influência ela é muito impulsionada pelo inconsciente por ser um Marte que está pelo grau posicionado na casa 12. Ele faz uma conjunção com o ascendente, mas ele está posicionado na casa 12 pelo grau que ele está. Gente, aqui eu já quero colocar uma aspas na observação, tá? Quando a gente está falando de transtorno psiquiátrico, que não tem cura, que está ligado a um estilo de vida, isso não quer dizer que a pessoa escolheu de forma consciente ser assim. Ela é assim motivada pelas questões inconscientes, pelos seus medos, pelos seus traumas, sua culpa, seus arrependimentos, que estão lá, ó, guardadinhos, as 7 chaves trancado dentro dela mesma. Então, são emoções seculares que já se cristalizaram dentro dessa pessoa e ela acaba agindo assim justamente por não saber como agir de outra forma. Por isso que esses traços relacionados a caráter, a comportamento, eles têm que ser trabalhados tanto por um psiquiatra, porque ajuda a pessoa a voltar para o rumo com o tratamento medicamentoso, ajuda a trazer a qualidade de vida para essa pessoa, e um terapeuta que vai promover a possibilidade dessa pessoa fazer uma autoavaliação, que é o tal do autoconhecimento, tá? É claro que existem casos e casos, existem aquela situação onde a pessoa é mais consciente de si mesma ou não, por isso que cada caso é um caso, certo? E por que eu quis falar sobre essa questão das emoções inconscientes moldarem a forma de existir dessa pessoa? Porque, de novo, é um Marte que por grau está na casa 12. Então tem fortes fatores inconscientes movendo a ação dessa pessoa e isso impacta diretamente no ascendente, na forma dela agir e de se apresentar para o mundo. Então, por ser um Marte assim tão importante, a gente tem que investigar direitinho tudo que envolve esse Marte. Então vamos ver com quem mais ele se envolve. Ele faz uma conjunção muito importante com a Lilith, né? E a Lilith também tá lá, ó, cravadíssima no ascendente dessa pessoa. E falar sobre a Lilith é sempre um desafio, porque ela pode representar tanto coisas maravilhosas quanto coisas assustadoras, né? Mas de uma maneira bem resumida, a Lilith ela tende a se mostrar geralmente como uma insatisfação, um ponto de frustração ou de obsessão. E a presença dela na área que ela tá ali no mapa acaba induzindo um comportamento mais primitivo, que faz a busca pela materialização do desejo. Então, a questão da obsessão aqui relacionada com a realização, a satisfação. O julgamento do que é certo, do que é errado, acaba sendo muito relativo quando envolve a Lilith, porque ela é muito motivada pelos desejos. Então, o senso de julgamento acaba ficando um pouco dificultoso quando existe uma Lilith. Então, dependendo de como que está a Lilith no mapa, o julgamento moral dessa pessoa pode ser comprometido pela relativização, nem sei se existe essa palavra, mas pela relatividade dos fatos. É uma pessoa assim, para ela tudo depende. Depende do momento, depende da situação, depende da circunstância, depende do que ela quer, depende da intenção, entendeu? Tudo é muito relativo. Então a forma de agir da Lilith, ela é dinâmica, por causa desse tudo depende, e radical e drástica, sabe? Por conta da obsessão, dos pontos obsessivos. E ela traz esse comportamento meio subversivo, meio um arzinho de revolta, ou às vezes um complexo de inferioridade, ou às vezes ressentimentos. Então, às vezes ela é impessoal, outras vezes ela é objetiva, outras vezes ela é intelectual.
E aí quando o dono do mapa, né, daquela Lilith ali em questão sabe aproveitar os traços que a Lilith traz, porque todo mundo tem Lilith no mapa em algum ponto. Então quando você entende como é que a sua Lilith funciona e você consegue entender como que ela se apresenta, ela pode proporcionar um amadurecimento assim muito grande, tanto por conta da obsessão, porque quer resolver aquilo de maneira obsessiva, quanto por todas as oportunidades intuitivas que ela pode apresentar. No caso aqui da nossa cliente, é uma condição bastante delicada da Lilith, porque ela mexe diretamente na forma de existir, de se apresentar para o mundo dessa pessoa. Ela está no ascendente, né? Cravadíssima ali no ascendente, então é uma tarefa bastante difícil que essa pessoa tem de fazer uma revisão constante sobre a própria personalidade, sobre o próprio conceito de si mesmo. E os maiores desafios, então, dessa pessoa aqui está muito relacionado com o que ela entende sobre ela mesma, o que essa pessoa sente sobre ela mesma, o que ela entende sobre si mesma. O lado negativo de como ela se manifesta, isso pode estar muito relacionado com a energia pessoal, está no ascendente, né? Então é o que motiva muito mais no senso de bem-estar, confunde muito essa questão do senso de bem-estar e os termos gerais, né? E olha só como mais uma vez a questão do bem-estar aparece para essa pessoa como um ponto mais difícil, né? Ou melhor dizendo, como é difícil para essa pessoa ter plena consciência do equilíbrio entre a luz e a sombra de si mesma. Às vezes ela se apresenta de maneira eufórica, às vezes ela se apresenta de maneira melancólica. Às vezes ela se apresenta de maneira intelectual, às vezes ela se apresenta de maneira punitiva, restritiva ou incapacitante, né? Então, essa pessoa oscila muito entre esses dois lados. E o quanto mais próximo a Lilith está de um ascendente, que nem é o dessa nossa cliente, mais evidente pode ficar esses traços de autoritarismo, de o questionamento, a recusa de entrar nos padrões, aquele comportamento flutuante do bipolar. Pode ser uma dificuldade também de lidar com os padrões considerados comum, né, ou normal. Por isso que existe uma fuga da realidade, das pessoas se escondendo nos episódios de mania, nos momentos de depressão, né? De certa forma não deixa de ser uma fuga da realidade. A conjunção dessa Lilith com Marte também é super importante por vários aspectos e a gente precisa tomar muito cuidado com esse aspecto, principalmente com instintos violentos e raivosos que esse aspecto pode representar. Porque isso pode sugerir violência de todo tipo, tanto a violência cometida quanto a violência sofrida. No caso aqui da nossa cliente, tem também um Plutão de casa 4 que faz um trígono com esse Marte no ascendente. Então, em termos de violência, eu não vou entrar no detalhe porque está claro que existiu uma história de infância, uma história familiar bastante complicada, né? Pelo fato de envolver ali a casa 4. Eu vou ficar só na parte comportamental, que é o nosso objetivo da observação de hoje. Bom, continuando. Lilith e Marte também pode apresentar problemas de impulso, suicídio e problemas com a depressão, e essa também é uma característica que a gente observa dentro dos transtornos bipolar. E aí que tanto a Lilith quanto Marte fazem uma oposição com Netuno, que está lá na casa 7. Que no caso dessa Lilith pode sugerir também problemas psiquiátricos, vícios, fuga da realidade, uma personalidade bastante influenciável, ilusão, aquela busca por uma coisa que não existe. Gente, olha o quanto disso é possível a gente observar dentro de um comportamento bipolar. A gente sabe também que onde tem Netuno tem confusão, onde Netuno toca tem a névoa, tem a cobertura dos olhos. A gente sabe que Netuno ele representa também essa conexão com a espiritualidade, mas também é portas abertas para o delírio. O que vai diferenciar uma coisa da outra é o nível de consciência de cada um. Por isso que quando a gente tem Netuno envolvido em algum aspecto, aquele tripé que eu sempre falo aqui no canal sobre espiritualidade, criatividade, loucura, sempre deve ser muito bem considerado. No caso da bipolaridade, isso tem que ser analisado com muito cuidado,
Porque esse é um transtorno que faz aquela ponte entre a esquizofrenia e os outros transtornos delirantes lá pela definição do DSM-5. Então a probabilidade dessa personalidade apresentar delírio é grande. E onde tem Netuno, tem delírio. O Netuno mal trabalhado, ele vai sugerir uma fuga. No caso desse mapa, a fuga está justamente na área da vida onde ela se relaciona, onde ela faz os laços, onde ela faz as parcerias. E essa forma confusa de se unir é o motivador da assertividade dela, porque está numa oposição com Marte no ascendente. Olha só que loucura. Então, só para a gente concluir essa parte, essa é uma personalidade que tem a assertividade comprometida por fatores inconscientes, a casa 12 sugerindo isso. Tem uma insatisfação motivada pelo medo de rejeição, a Lilith está sugerindo, e os dois, eles estão em conjunto, então isso sugere uma atitude drástica, bem 8 ou 80 mesmo. E ainda com sinais confusos, né, sobre como se relacionar com as pessoas, que Netuno lá do outro lado está mandando para essa pessoa. Bom, na pior das possibilidades, isso pode se tornar sim um problema mais sério, coisas do tipo passional mesmo, de relacionamentos passionais ou delírios envolvendo outras pessoas, uma certa mania de perseguição, uma mania de grandeza ou até um impulso de acabar com a própria vida. E na melhor das hipóteses, pode sugerir uma pessoa bastante intuitiva, que apesar do descontrole emocional que a bipolaridade pode causar, ela sabe ouvir a intuição. Lembra que a Lilith, ela traz essa oportunidade de você mergulhar tanto no lado sombrio dela, delirante, quanto no lado de tomar uma consciência sobre si mesmo de um jeito tão profundo que é como se acendesse uma luz dentro de um quarto escuro mesmo, né? Então, a possibilidade desse envolvimento da pessoa saber ouvir a própria intuição é bem grande. É claro que essa segunda opção, ela tem que ser muito bem observada, não só pela equipe de terapia que essa pessoa está trabalhando, mas principalmente por ela mesma, né? A equipe de terapia vai ajudar ela a colocar o pezinho no chão. Mas se ela não tiver a própria disponibilidade, né, por isso que entra a parte do autoconhecimento, se ela não tiver a própria vontade, né, esse ponto que entra a autoconsciência, e isso faz toda a diferença, porque é uma pessoa assim muito intuitiva ou muito sensível ao ponto de se misturar ali com o ambiente e quando você não tem domínio sobre si mesmo, o alheio acaba te dominando, ou seja, uma pessoa que é mais sensível ao ambiente, que não sabe separar suas próprias questões do coletivo, que não sabe acolher a si mesma e corrigir o próprio comportamento, acaba assumindo formas e pensamentos alheios e vive naquela constante simbiose, acreditando que o que é do outro é seu. Tá lá o Netuno na casa 7 mostrando que é sim uma possibilidade. Se fosse uma pessoa totalmente desconhecida para mim, eu iria buscar essa informação na forma como o Mercúrio dela se apresenta e na forma como ela forma o julgamento dela. Ela tem um Mercúrio muito bom, é o Mercúrio em signo de terra e eu gosto de Mercúrio em signo de terra, isso é uma característica que eu gosto de trabalhar. É um Mercúrio que se envolve com Urano. Esse envolvimento dele com Urano, ele vai sugerir tanto uma genialidade quanto uma criatividade, uma rapidez de resposta, uma habilidade até para trabalhar as questões mais intuitivas, e graças a Deus essa pessoa sempre soube ouvir essa parte de si mesma. Então a gente não pode negar que sim, a comunicação para ela é um desafio na vida dela, porque toda essa confusão que envolve o ascendente dela também envolve o Mercúrio ali numa quadratura. Então tem sim um desafio para essa pessoa trabalhar para ela mesma a questão de como ela forma o julgamento dela, de como ela se comunica, de como que ela se apresenta, de como ela se expressa no mundo e como ela interpreta o mundo. O que já me leva para um outro ponto de observação que para mim faz mais sentido do que a bipolaridade. Por tudo que eu conversei com ela ao longo de 1 ano de acompanhamento, por isso que um diagnóstico ele nunca vai acontecer em uma sessão de 1 hora. Foi 1 ano de tratamento. Em 1 ano de tratamento eu pude observar outros pontos que para mim faz mais sentido o TDAH.
O TDAH também é uma doença crônica, que ela inclui ali dificuldade de atenção, hiperatividade, impulsividade. Gente, eu não vou entrar no detalhe porque já tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? De modo geral, o TDAH ele começa na infância e ele pode se persistir na vida adulta, ele pode contribuir para baixa autoestima, para relacionamentos problemáticos, para dificuldade no trabalho. Os sintomas do TDAH, eles incluem ali, ó, dificuldade de prestar atenção em detalhes, em tarefas, e o Marte em Gêmeos, quadratura com Mercúrio, né? Putz, parece que essa pessoa não escuta quando fala diretamente com ela, né? Ela foge, ela vive em outro ponto, outro planeta. É uma pessoa que tem dificuldade de seguir instruções, que tem dificuldade de terminar as tarefas do dia a dia. O Mercúrio em Virgem, ele é metódico e ele precisa de uma sequência lógica ali para funcionar. Então, quando está em desequilíbrio, ele pode se manifestar de uma forma mais... uma dificuldade de dar o próximo passo, porque ele fica tão preso nos detalhes das sequências que ele tem que cumprir, que acaba dificultando de concluir uma tarefa, porque nada está bom o suficiente. Parece que está sempre revisando e revisando e revisando, tá? Aí vem a dificuldade para se organizar, porque perde muito tempo em detalhes e acaba não fazendo coisa nenhuma, porque fica tão preso no que acha que precisa ser feito que não faz nada. Perde as coisas porque está sempre distraído, né? Isso é o Marte em Gêmeos no ascendente, é uma pessoa que foca em... É um foco excessivo em uma determinada coisa, mas ela foca excessivamente em várias coisas ao mesmo tempo. Então ela se distrai muito fácil ou fica super focado e aí não faz mais nada. Então, isso pode trazer também uma dificuldade de ficar sentado, de ficar parado muito tempo, de dificuldade com o ambiente, com salas, com recepção, fica sentado numa recepção, acha tudo muito chato, porque é uma pessoa que pensa demais, ela tá sempre lá na frente, e também isso a gente vê no sextil que o Mercúrio dela faz com Urano. É uma pessoa que tá sempre agitada, que tem dificuldade para fazer as coisas de uma maneira calma, ela fala muito, ela explode nas respostas, mesmo antes da questão ser concluída, ela tem dificuldade de esperar a vez dela falar, ela acaba interrompendo as outras pessoas. E esse ponto a gente também vê na quadratura de Marte com Mercúrio. Então, às vezes, ela pode responder com agressividade, principalmente quando se sente um pouco mais frustrada. Aqui a gente já percebe a mãozinha da Lilith sobre essa quadratura de Marte e Mercúrio em relação à frustração. E olha, gente, os sintomas eles são bem parecidos se a gente for olhar ali no detalhe. Por isso que é muito comum ter diagnóstico de bipolaridade com TDAH. Mas no fim das contas, tanto um quanto o outro são doenças do comportamento. E comportamento a gente não medica, a gente educa. Portanto, o diagnóstico ele é importante sim, porque ele ajuda a pessoa a procurar uma ajuda mais especializada. Mas a tarefa de mudar de atitude, ela é única e exclusiva do indivíduo. Então é o próprio dono do diagnóstico, né, que vai ter que buscar melhorar a si mesmo. Certo, pessoas? É isso. Beijos. Até mais. Tchau.